Por volta de 2,5 bilhões de anos atrás, o processo primitivo de glicólise começou. Mais tarde, como o oxigênio se acumulou na atmosfera, a vida se espalhou na Terra. E a sobrevivência dependia da disponibilidade de grandes reservas de energia. Muito mais que a glicólise podia oferecer. Na conversão de uma molécula de glicose em piruvato, a glicólise gera 2 moléculas de ATP. Entretanto, esses 2 ATP representam 2% da energia disponível. O restante fica retido no piruvato e no NADH, ou é perdido em forma de calor. Na segunda fase da respiração celular, o ciclo de Krebs, mais energia é liberada na metabolização do piruvato. O ciclo de Krebs tem esse nome graças ao biólogo inglês Hans Krebs, que investigou o piruvato além da glicólise. Dentro da célula, o piruvato vai do citoplasma através das membranas mitocondriais até a matriz. Aqui na matriz, o ciclo de Krebs acontece. O piruvato é uma molécula de 3 carbonos, mas o ciclo de Krebs usa uma molécula de 2 carbonos como ponto de partida. Então, um processo intermediário de oxidação é necessário para preparar o piruvato para o ciclo de Krebs. Quando o piruvato encontra a coenzima A, o complexo desprende 2 elétrons, um átomo de hidrogênio e dióxido de carbono, para formar o necessário acetil-CoA de 2 carbonos. Os elétrons e o hidrogênio são atraídos para um NAD+, formando o NADH, um intermediador de energia. Mas é no acetil-CoA de 2 carbonos que vamos ficar de olho. Primeiro, vamos dar uma olhada simplificada no ciclo de Krebs. O acetil-CoA 2 carbonos se junta com um composto de 4 carbonos, produzindo um composto de 6 carbonos. Através de reações sucessivas, 2 átomos de carbono são desprendidos. Mas é nos geradores de energia que estamos interessados, como o ATP e os outros intermediadores de energia. Nós demos uma rápida olhada no ciclo de Krebs. Agora, uma passada mais detalhada do ciclo de Krebs revela como a energia armazenada é gerada. O acetil-CoA forma a cadeia com 4 carbonos, ácido oxalacético, e produzindo 6 carbonos, ácido cítrico. O ácido cítrico perde água e forma aconitato. Então, aconitato pega a água para formar isocitrato. O isocitrato encontra um NAD+, formando um intermediador de energia, NADH, e oxalosuccinato. Oxalosuccinato perde uma molécula de dióxido de carbono, formando os 5 carbonos do ketoglutarato. O ketoglutarato faz cadeia com a sempre presente coenzima A e libera 2 elétrons, um hidrogênio e dióxido de carbono, para formar succinil-CoA. Mais uma vez, 2 elétrons e hidrogênio formam um NADH, intermediador de energia. Solidariamente,
O succinil-CoA reage com um ADP e um fosfato, liberando coenzima A e um ATP, formando succinato. O succinato encontra uma molécula de FAD. E essa reação produz uma nova substância, um intermediador de energia FADH2 e fumarato. O fumarato, por sua vez, reage com água para produzir malato. Na reação final, o malato encontra um NAD+, e produz o último dos intermediadores de energia NADH, e de novo produz ácido oxalacético. O ciclo de Krebs recomeça com o principal atuante, acetil-CoA, reagindo com o ácido oxalacético. Através de 10 etapas da reação, o ácido oxalacético é transformado em diferentes reagentes. E depois é reciclado de volta em ácido oxalacético. Numa única etapa do ciclo, a energia foi armazenada em 3 NADH, um ATP e um FADH2 foi produzido como subproduto, bem como o dióxido de carbono. Os 2 átomos de carbono que entram no ciclo são expelidos como dióxido de carbono. Então, a intenção do ciclo de Krebs é produzir energia útil. E, além disso, a energia introduzida como acetil-CoA foi transferida para o ATP e os intermediadores. Tanto NADH quanto FADH2 carregam elétrons ativos que serão usados para armazenar energia no ATP. Vamos retornar à molécula original de glicose e rever o que aconteceu com ela. A glicólise gerou 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 NADHs. Os 2 piruvatos são oxidados e produzem 2 moléculas de acetil-CoA, 2 moléculas de dióxido de carbono e 2 moléculas de NADH. Desde que 2 acetil-CoA estão atraídos, pense no ciclo acontecendo 2 vezes. Então somamos os produtos finais: 6 moléculas de CO2, 10 NADH, 2 FADH2 e 4 moléculas de ATP. Agora vamos nos livrar do dióxido de carbono. Então, nesse estágio da respiração celular, a glicose produziu 4 ATPs carregados de força e 12 intermediadores de energia muito impacientes. Com todo o esforço, a primeira fase da respiração celular, chamada de glicólise, gera apenas 2 moléculas de ATP. E na segunda fase, o ciclo de Krebs, obtemos apenas mais 2 moléculas de ATP. Lembre-se, muita da energia da glicose foi transferida para as moléculas intermediadoras NADH2 e FADH2. É na fase final, chamada fosforilação oxidativa, onde as moléculas intermediadoras de energia sintetizam inúmeras moléculas de ATP. Essa fosforilação oxidativa ocorre dentro do mitocôndria da célula, mais profundamente nas cristas da membrana interior. Na membrana há infinitas estruturas conhecidas como cadeias de transporte de elétrons. Aqui, dentro de cada cadeia, os intermediadores de energia são usados para sintetizar ATPs. Uma cadeia de transporte de elétrons consiste de 4 complexos adjacentes.
presos na membrana interior. As cadeias funcionam removendo energia dos elétrons que se movem em pares quando descem em graduação energética. A energia é transferida em parte para o espaço entre as membranas mitocondriais. A fosforilação oxidativa começa quando o NADH do ciclo de Krebs doa 2 elétrons para o complexo 1. Assim que os elétrons são transferidos para o próximo complexo, 2 íons de hidrogênio pegam carona com a matriz para o espaço intermediário da membrana. Os elétrons então se movem através do complexo e se posicionam no lado matriz da membrana. Assim que eles passam para o próximo complexo, um segundo par de íons de hidrogênio é capturado na matriz. Esse complexo, chamado de coenzima Q, desliza através da membrana e deposita os íons de hidrogênio no espaço intermediário da membrana. Os elétrons então movem-se para o complexo final e dirigem-se de volta para o lado matriz da membrana. No fim da cadeia, mais 2 íons de hidrogênio são movidos através da membrana para o espaço intermediário da membrana. Finalmente, um átomo de oxigênio aparece para pegar os 2 elétrons da cadeia. E os 2 íons de hidrogênio da matriz, produzindo água. Então, cada molécula NADH libera 2 elétrons que, movimentando-se na cadeia, obtém 6 íons de hidrogênio da matriz. O principal papel do oxigênio na respiração celular é atrair os elétrons do fim da cadeia. Agora vamos considerar uma outra molécula intermediadora de energia do ciclo de Krebs, o FADH2. O FADH2 entra na cadeia de transporte de elétrons na coenzima Q. 2 elétrons são transportados pela cadeia e somente 4 íons de hidrogênio vão para o espaço intermediário da membrana. No fim da cadeia, o oxigênio de novo atrai 2 elétrons. A energia do NADH e FADH2 então serviu para bombear os íons de hidrogênio da matriz para o espaço intermediário da membrana. Como resultado, a concentração de íons de hidrogênio é mais alta no espaço intermediário da membrana do que na matriz. Isso cria 2 tipos de graduação através da membrana. A concentração gradativa dos íons de hidrogênio e uma eletrostática gradual. Essas graduações têm energia potencial que será usada para sintetizar ATP. A evidência sugere que a energia potencial através da membrana é utilizada quando pares de íons de hidrogênio movem-se através de canais especiais na membrana. Assim, cada par ativa uma enzima na superfície do canal do lado da matriz. Finalmente, essa enzima catalisa a reação do ADP com o grupo fosfato para sintetizar o ATP. Vamos rever a síntese de ATP vindo do NADH e FADH2. Cada NADH movimenta 3 pares de íons de hidrogênio para o espaço intermediário da membrana, os quais, ao retornarem para a matriz, produzem 3 moléculas de ATP. Agora, cada molécula de FADH2 movimenta 2 pares de íons de hidrogênio através da membrana, produzindo 2 moléculas de ATP. Isto soma para os intermediadores de energia produzidos no ciclo de Krebs um bom lucro. Mas tem outra quantidade de energia vinda do NADH produzida no citoplasma pela glicólise.
Enquanto as moléculas não podem atravessar as membranas mitocondriais, elas conseguem lançar, com métodos altamente especiais, seus elétrons através da cadeia. Os elétrons, nesse momento, vão mais fundo na cadeia, na coenzima Q, e bombeia 4 íons de hidrogênio através da membrana. Desse modo, cada NADH da glicólise resulta na formação de 2 moléculas adicionais de ATP. Agora vamos fazer o quadro total dos ATP saídos de uma única molécula de glicose. A glicólise gera 2 ATPs e 2 moléculas de NADH, as quais, ao alcançar a cadeia de transporte de elétrons, produzem mais 4 moléculas de ATP. A fosforilação oxidativa e o ciclo de Krebs produzem 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2. As 8 moléculas de NADH tornam-se 24 ATPs. E as 2 moléculas de FADH2 retribuem mais 4 adicionais moléculas de ATP. Somando tudo, a respiração celular produz 36 moléculas de ATP de uma única molécula de glicose. Mesmo esses 36 ATPs representam apenas uma porção da energia disponível da glicose. Revendo, a respiração celular leva a energia da glicose através da glicólise, a circula através do ciclo de Krebs e a lança diretamente na cadeia de transporte de elétrons. Embora a respiração celular pareça muito diversificada, veremos que a diversificação de um organismo é uma virtude em períodos de estresse.